Baruch Hashem, corroborando um pouco com a palavra dos nossos Haverim, principalmente de um versículo que Rav Shaul instruirá a um dos seus filhos na fé, Timóteo. Ele vai mencionar: não seja rápido em impor as mãos sobre qualquer pessoa. Conheça as pessoas com quem você trabalhará a obra do Eterno, conheça a pessoa com quem você está caminhando nesta obra do Eterno. E é muito importante, irmãos, nós sabemos, principalmente nesta proposta, de nós conseguirmos unir esses dois grupos que, por volta de 2000 anos, sempre se mantiveram um oposto ao outro, né? Vou denominar um como sendo a comunidade judaica e o outro como sendo a comunidade cristã. Nós conseguimos trazer ambos os grupos para a vontade de Deus. Isso é um desafio muito grande, principalmente para os judeus messiânicos, a comunidade judaico-messiânica que cumpre a palavra de Deus, o mandamento do Eterno, e mantém o testemunho de Yeshua, deve iniciar primeiramente com o exemplo. É muito importante nós sabermos, irmãos, que aquilo que nós falamos, quando nós começamos a falar sobre Yeshua, começamos a falar sobre a Torá, a pessoa tem que ver por último é o que você está falando. O que ela deve ver, primeiro de tudo, é a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade. Se você não possui uma essência, um caráter que foi retificado por Yeshua, não tem como a palavra que você está mencionando para alguém, ou que está pregando em qualquer situação, não tem como esta palavra fazer efeito, somente se for pela vontade do Eterno. E não será pelo seu exemplo, pelo exemplo de outros. Porque pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Yeshua para toda criatura, deve ser feito em vários âmbitos da nossa vida, e nos menores âmbitos será através da fala, porque o verdadeiro, anunciar verdadeiramente o testemunho de Yeshua, as boas novas, é principalmente através das nossas práticas, da minha personalidade, do meu caráter, aquilo que eu sou. E o que é mais interessante é nós analisarmos esse tema, que são estratégias de aproximação entre judeus, com os judeus e com os cristãos, é nós analisarmos isso primeiramente no âmbito pessoal. Porque muitas das vezes nós analisamos para grupos de terceiros. Eu vou criar aqui um canal no YouTube, vou criar aqui uma página no Facebook, um site, um blog, mas os seus parentes estão muito longe de você. Um dos grandes problemas que nós temos são pessoas que querem alcançar pessoas que estão a quilômetros de distância, mas não dão atenção àquele que mora na sua própria casa. E quando nós falamos disso, irmãos, falamos quando nós nos convertemos a Deus verdadeiramente, voltamos as nossas faces para o Eterno, temos que nos reconciliar com a família. Isso é um dos primeiros pontos. Entender que o nosso exemplo deve ser dado dentro da nossa própria casa, diante de familiares, diante dos pais, diante dos filhos, dos primos. Porque hipocrisia será nossa. Hipocrisia será nossa. Agir como um santo numa sinagoga, numa igreja, numa comunidade, sendo que se alguém pergunta ao seu pai quem você é, não bate. Isso é hipocrisia. Como nós sempre sempre é a tradição, né? Quer saber qual mulher então escolher para a sua esposa, pergunte para a sua mãe. Ou para os seus familiares. São aqueles que vivem com você. Porque são os que vivem com você que podem testemunhar que você vive com o Evangelho. Porque viver com o Evangelho não é um dia na semana. Viver com Yeshua, viver exatamente nessa vida prática, é a todo momento. E devemos ser exemplo, principalmente no âmbito familiar. No âmbito familiar, porque
quando nós analisamos o movimento da Teshuvá, o movimento da restauração do judaísmo messiânico, nós temos muitas pessoas que acabam trazendo muita ênfase para o conhecimento, para a erudição, e acabam esquecendo que a sua vida emocional, a sua vida familiar também deve ser resolvida. As mágoas que você tem com os seus familiares devem ser resolvidos. E entenda que muitas das vezes, mesmo que estejamos certos, é melhor estar em silêncio, é melhor abaixar a cabeça para que não haja discussão. Isso é importante nós entendermos, irmãos, porque se eu desejo, se eu vivo verdadeiramente aquilo que me trará a salvação, como eu não posso desejar isso ao meu filho? Como eu não posso desejar isso à minha mãe, ao meu pai? Eu estou vendo, estou olhando o caminho, ele me levará à salvação e eu não vou desejar isso ao meu irmão, ao meu primo, à minha prima. Então nós acabamos dando muita ênfase aos de fora e não vemos a nossa própria família, no próprio seio familiar. E isso, irmãos, nós sabemos muito bem, todos sabem, que quando eu me converto a Deus verdadeiramente, coloco um kippá, coloco um tzitzit, isso não quer dizer nada para os meus familiares. Eu colocar um talit gadol, toda shacharit, toda parte da manhã na minha casa, ou vou à sinagoga, para quem não conhece, inclusive os familiares, isso não quer dizer nada. O que vai realmente impactar estas vidas, pessoas que te conhecem, pessoas que têm relacionamento no seu íntimo, é se você mudar a sua essência, o seu caráter. E a grande diferença que as pessoas devem ver em você não é, eu estou vendo um paninho na sua cabeça, o que é isso aí? Essa não é a primeira diferença que as pessoas devem ver. A diferença que elas devem ver é o seguinte: eu estou vendo você mais calmo. O que aconteceu? Estou vendo você mais brando. Se ocorresse essa situação, você ia estourar, mas não estourou. O que houve? O que está acontecendo? Você mudou. Irmãos, a nossa teshuvá não é atestada por peça de roupa. A nossa teshuvá, a nossa volta para o eterno, não é testemunhada nem por palavras, mas é o que eu faço, é o meu caráter, a minha personalidade. Então, quando nós estamos em qualquer um dos nossos ambientes sociais, seja no âmbito do trabalho, em casa, na família, qualquer outro ambiente, seja faculdade, escola, enfim, o meu exemplo, as pessoas mais te veem do que te ouvem. A maior parte das pessoas que miram você durante o dia, elas somente te veem, elas não vão ouvir a sua voz. Então, o que você apresenta para elas com as ações? O que você apresenta para elas com o seu caráter, a sua personalidade? Nós estávamos comentando isso no Kabbalat Shabbat. As pessoas caem no erro, quando adentram esse movimento de restauração, caem no erro de restaurar apenas as raízes, mas não restauram os frutos. Olham para a raiz e falam assim: não, eu quero ter uma raiz judaica. Restaurou a raiz, agora já não fala mais Deus ou Senhor, fala Eterno, fala Hashem. Restaurou Elohim, restaurou as raízes. E os frutos estão restaurados também? O seu amor pelas pessoas está restaurado também? Muitas histórias de mágoa, quando nós falamos sobre teshuvá, pedir perdão a Hashem, quando nós nos convertemos a Deus, não pedimos perdão apenas a Deus. Está registrado na Gemara Yomá, Yom Kippur somente perdoa pecados entre o homem e Deus.
Os seus pecados, os seus erros que você teve com seu familiar, com colegas de trabalho, qualquer pessoa, você tem que ir até ele, pedir perdão, se corrigir. Não é somente entrar no quarto de Deus. Eu falei mal do meu irmão, me perdoa. Esse pecado foi contra ele, não foi contra Deus. Obviamente que há um reflexo no mundo espiritual, sem dúvida. Deve ser corrigido na raiz. Então temos muitas pessoas que se convertem a Deus, então colocam um kippah, colocam um tzitzit, começam a ir à sinagoga, congregação, enfim. Mas não entendem que as pessoas que envolvem o seu ciclo social, elas têm que testemunhar isso, elas têm que ver que você mudou. Ou será que elas ficarão sempre com o seu caráter anterior? Sempre verão a sua personalidade anterior do velho homem? Deve haver diferença no caráter, deve haver diferença na personalidade, antes de eu colocar Yeshua na minha língua. Estou anunciando o Evangelho, estou anunciando a palavra de Deus, mas não estou sendo o exemplo. Eu não estou sendo exatamente aquilo que eu estou pregando. A minha palavra, a minha estratégia simplesmente se dissolve se eu não tenho caráter ou personalidade adequados. Analisar a sua vida, analisar a minha vida primeiramente. Realmente se colocar como uma pessoa apta. O interessante é que esse trabalho é tanto do Eterno quanto nosso também. Nós também devemos buscar o nosso crescimento, ser mais paciente, entender mais as pessoas. Irmãos, ter paciência, demonstrar amor, vale muito mais do que você simplesmente falar que Yeshua derramou o seu sangue na cruz por você, no Calvário por você. Se você não demonstra amor com a pessoa, não tem paciência, não é testemunha, não tem testemunho para isso. Irmãos, eu queria trazer apenas um versículo para os irmãos acompanharem comigo. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 12. É dito assim: e disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Quem está dizendo é Esaú. Capítulo 33 é o encontro de Jacó com Esaú. E logo após os dois se abraçarem, se beijarem, assim por diante, Esaú convida Jacó e a sua família a irem à frente do grupo dos 400 homens. Creio que os irmãos estejam lembrados. Versículo 13. Porém ele, Jacó, lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e irei como guia pouco a pouco. Irmãos, Jacó está se colocando aqui como guia, eu vou repetir, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu senhor a ceia. Existe um registro que está Shemot Rabbah, Midrash, capítulo 33, parágrafo 4, diz assim: Maaseh Avot Siman Labanim. As obras dos patriarcas, dos pais, são um sinal para os filhos. Toda a história que está registrada no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, é um sinal para os filhos. Regra de ética, regra de moral. Yaakov não estava preocupado no tempo que iria durar até chegar ao objetivo. Ele estava preocupado que ninguém morresse no caminho. E nós vemos muitas pessoas, quando adentram na teshuvá, elas constroem na sua mente o ideal de chegar sexta-feira de noite, ter a halá quentinha, Shabbat, velas de Shabbat acesas. Casado, a esposa não é convertida a Deus, não entende o movimento da teshuvá. Ele quer chegar no objetivo, quer chegar no lugar. Mas esse versículo de Yaakov aqui, ele não estava preocupado com isso.
Ele estava preocupado que todos chegassem vivos até lá. Porque sabemos muito bem que aqueles que começam a andar no caminho, mas atropelam a sua família, vai chegar um dia, vai ter halot na sexta-feira, vai ter velas de Shabbat, mas vai ser divorciado com filhos que odeiam o pai. Meu Deus. Se assim é, a visão que você deseja, segue-a. Mas o que Yaakov, nosso patriarca, se preocupou aqui é a vida dos meninos, a vida do gado. Amém. Ele disse para Esaú, vá à minha frente, eu vou como guia para pouco a pouco. Está registrado isso no versículo 14. Irmãos, pouco a pouco, você pode ter uma velocidade de entendimento maior, a sua esposa não. Pode não ter, os seus filhos podem não ter. Baruch. Não é no seu ritmo, é no ritmo dos meninos. Amém. É no ritmo do gado. Amém. O importante é chegar no objetivo, o importante é que todos estejam vivos até lá. Mantenha a sua família, ore, seja exemplo na casa, exemplo de amor, exemplo de gratidão, exemplo de honestidade. Depois você discute se o kippá vai escandalizar ou não. Amém, Baruch. Muitas pessoas colocando o kippá antes de mudar o seu caráter, a sua personalidade. Que exemplo é esse? E digo, é vergonha para a família, vergonha para os irmãos e é vergonha para a comunidade judaica. Você acha que os judeus, de forma legítima, ficam satisfeitos em ver um judeu tupiniquim? Quem foi que trouxe essa expressão? Marcelo. Irmãos, isso é uma vergonha para a comunidade judaica. E está registrado o evangelho primeiro aos judeus, depois aos gentios. Como você vai levar as boas novas de Yeshua sendo motivo de zombaria? Porque agora você se transveste de judeu, mas não sabe o porquê. Não sabe os motivos. Irmãos, devemos ser autênticos. Saber que a nossa mudança deve vir de dentro para fora. Não se converte-se colocando kippá, colocando tzitzit, roupagem judaica. A transformação não é de fora para dentro, não é o exterior. A transformação primária é o interior. Ser o exemplo verdadeiramente. Convido o Maurício para fechar. Sim, não, perfeito. Como foi muito bem mencionado aqui. Primeiramente o interior, mas o exterior, a forma como você se porta, as tradições judaicas serão consequência, ok? Não estou menosprezando aqui nenhuma tradição judaica, tanto é que os irmãos veem a minha vestimenta, ok? Senão seria hipócrita, aqui está batendo em tradição judaica. Se os irmãos forem visitar a minha sinagoga, saberão que eu seria hipócrita se eu falasse isso. Porém, não devemos colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro, deve-se mudar o seu interior. Como você está realmente se portando diante da sua família, diante dos seus. Amém.